Hoje a gente vai falar sobre o câncer de próstata, que é uma neoplasia muito comum, e a gente está aproveitando o Novembro Azul para fazer uma campanha de conscientização da população masculina na prevenção do câncer de próstata. A próstata é uma glândula que fica situada inferiormente à bexiga, anteriormente ao reto, e na população jovem ela tem um tamanho aproximado de uma ameixa. Conforme a população envelhece, a tendência é que essa próstata aumente de tamanho. Ela tem como responsabilidade produzir nutrientes para o espermatozoide. Mas é importante a gente dizer que a próstata não é responsável nem pela ereção e nem pelo orgasmo. Entretanto, se o paciente for submetido a uma ressecção cirúrgica da próstata, eventualmente ele pode sim apresentar algum grau de disfunção erétil, mas essa disfunção erétil costuma ser transitória. Em cerca de 12 meses, o paciente costuma voltar a ter potência. O câncer de próstata é muito comum, é a segunda neoplasia mais prevalente na população masculina, perdendo somente para o câncer de pele. Não, alguns pacientes têm risco maior de desenvolver câncer de próstata. A faixa etária do paciente com o avançar da idade, mas também a história familiar e a etnia, principalmente relacionada à raça negra, são fatores de risco maiores para desenvolver o câncer de próstata. Se um parente de primeiro grau tiver tido câncer de próstata, seu risco de ter câncer de próstata é 2 vezes maior do que da população geral. E se mais do que um integrante da sua família tiver tido câncer de próstata, seu risco pode chegar a 5 vezes mais do que o resto da população. A gente sabe também que alguns outros fatores também estão relacionados ao câncer de próstata, mas com uma implicação um pouco menor, como tabagismo e obesidade. Acredita-se que uma dieta rica em verduras e antioxidantes e pobre em gorduras saturadas possa sim diminuir o risco de câncer de próstata. Em uma fase inicial, o câncer de próstata tem uma apresentação muito silenciosa, ou seja, praticamente livre de sintomas. A maioria dos pacientes não apresenta nenhum tipo de sintomatologia e, quando apresenta, são sintomas muito similares ao do aumento benigno da próstata, que acontece em cerca de 50% dos pacientes acima de 50 anos, como urgência urinária, vontade de urinar várias vezes durante a noite. Quando o câncer de próstata apresenta sintomas específicos da neoplasia, costuma ser já numa fase bem mais avançada. E aí você pode ter dor óssea ou então até sangramento no esperma. Não, muitos casos de câncer de próstata não são agressivos e o paciente pode viver com esse câncer durante muitos anos, inclusive não precisando de tratamento clínico. Mas em alguns casos, o câncer de próstata ele pode vir de forma bastante agressiva e se estender a outros órgãos. Nesse caso, a gente precisa de intervenção imediata. Mesmo com os avanços da tecnologia e da medicina, 1 em cada 4 homens ainda morre hoje no Brasil por câncer de próstata. O diagnóstico precoce é o principal fator prognóstico no manejo dos pacientes com câncer de próstata. Até por conta disso, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que a gente faça exames anuais de escaneamento desse tumor em pacientes acima de 50 anos. Caso o paciente tenha algum fator de risco para câncer de próstata, como história familiar ou a raça negra, a gente já começa esse screening a partir dos 45 anos. O screening, que é a palavra técnica para rastreamento, ele consiste no exame físico, através do exame digital retal, o famoso toque retal, onde o médico introduz a ponta do dedo através do reto para palpar a glândula prostática e buscar nodularidades que sugiram acometimento de câncer de próstata. Além disso, a gente faz exame de sangue através do antígeno prostático específico, que quando está alterado, costuma estar relacionado a doenças prostáticas. Mas a gente também tem alterações no exame de PSA em pacientes que têm lesões benignas, como hiperplasia prostática benigna e prostatite. A ressonância magnética de próstata chega como um grande aliado no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na ampla maioria dos casos, o tratamento do câncer de próstata se faz através da ressecção cirúrgica da glândula. Eventualmente, em casos mais agressivos, o uso de hormonioterapia e de radioterapia pode ser associado. Mas caso o paciente tenha um tumor pouco agressivo, também é aceitável fazer somente um acompanhamento clínico.